que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Irmã Soraya quer louvar hoje? Até a oportunidade de... Pois chega para cá. Está nos visitando hoje. Vamos louvar a Deus enquanto podemos louvar, né? Louvar e buscar a presença do Senhor enquanto se pode achar, porque não sabemos o dia de amanhã, só pertence a Deus. Amém? Então, se podemos louvar hoje, vamos louvar hoje. Se podemos profetizar hoje, vamos profetizar hoje. Porque assim, a cada dia traz o seu próprio mal. E hoje é dia de louvar a Deus para mim e para você, amém? Oh glória! Louvado seja Deus! Então é isso aí, irmão, vamos continuar louvando. A irmã Soraya tem a oportunidade de louvar o Senhor nessa noite. Eita, está sempre sem coisa, tem que dizer tudo. O formato dele está sem WhatsApp aqui. Mas diga o nome. Glória a Deus, aleluia. Oh glória! Louvado seja Deus! Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Oh glória! Aleluia! Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. Que o Senhor Jesus seja alegria, né, nas nossas vidas. E o louvor, ele vem trazer felicidade, alegria. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Louvamos a esse Deus com alegria. Puder ficar de pé para louvar com felicidade, com alegria ao nosso Deus, porque o nosso Deus está aqui nessa noite. Vamos lá, nas palmas, igreja, é para o Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. E quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Nessa vida precisamos do Senhor em tudo, ó Pai. Não adianta dinheiro no bolso, já selfie todo musculoso. Se não tiver Jesus, o irmão não tem nada. Seguidores no Instagram, desesperado atrás de fã. Mas se não tem Jesus, irmão, não tem nada. Tá na hora, amigo, de acordar. Esse vazio não dá pra postar. Renuncia o teu eu, morre pro mundo. E eu te falei, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus nada não. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. Quem tem o Senhor Todo-Poderoso tem tudo, Senhor. Porque o Senhor é tudo em nossa vida. Então quem tem Jesus tem tudo, igreja. Não adianta dinheiro no bolso, já selfie todo musculoso. Se não tiver Jesus, irmão, não tem nada. Seguidores no Instagram, desesperado atrás de fã. Mas se não tem Jesus, irmão, não tem nada. Tá na hora, amigo, de acordar. Esse vazio não dá pra postar. Renuncia o teu eu, morre pro mundo. E eu te falei, quem tem Jesus tem tudo. Quem
tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, nada não. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nada não. Nós temos o Senhor Jesus em nossa vida, o nosso todo-poderoso Deus. Toda honra e toda a glória é para ti, Jesus. Cantamos com alegria. Amém. Eita Deus. Eita glória. Amém. A Deus seja glória. E Milena, vai falar alguma coisa hoje? Milânia. Então vamos orar pelos dízimos e ofertas. Quero convidar a Daiane para estar louvando enquanto vamos ofertar na casa do Senhor. Mas desse jeito, quem tem Jesus tem tudo. Amém? Porque Ele é dono de tudo. Eita glória. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Aleluia. Palavra do Senhor, eu quero deixar para os irmãos meditarem. É uma palavra bem conhecida, Malaquias capítulo 3. Enquanto eu preparo aqui o hino da irmã. Aleluia. Louvado seja Deus. Malaquias capítulo 3, apenas o versículo 4. Malaquias 3, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: então a oferta de Judá e a de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros dias do ano. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o ser humano diante de Deus. Ele com o tempo ele é fiel e chega o tempo dele praticar a infidelidade. E Deus sempre tentando trazer seu povo para a fidelidade. E nesse período Israel, Jerusalém e Judá estavam infiéis ao Senhor. E Deus disse: voltarão a ser fiel, como no começo, como os primeiros dias do ano, como as primeiras vezes que eles seguiram. Eles voltarão. Se não é essa geração, será outra, mas eles voltarão. Porque Deus atrairá o seu povo para Ele e o seu povo será fiel. Então tem períodos de dificuldade, mas Deus vai trabalhando nos corações. E feliz é aquele que é fiel ao Senhor também na parte que toca em oferta, dízimos, em contribuições. Que Deus abençoe todos os dizimistas e ofertantes. Vamos orar. Pai, abençoa, Pai. Eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes. Peço a Tua misericórdia. Aumenta o número deles e aqueles que já são, prospera para a Tua glória. Louvamos o Senhor e te agradecemos mais, Daiane, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adore pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simples
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adore pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Não, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o louvor, a Ele seja dado o louvor. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, para a glória de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 5. Evangelho segundo escreveu doutor Lucas. Você vê que a palavra de Deus, ela nos mostra e nos ensina como Deus é tremendo. Porque há quem diga os crentes são um povinho, é besta, o povo é abestalhado, não tem estudo, não tem cultura. Só que no nosso meio tem um povo sem cultura, mas tem um povo também que Deus levantou, que tem cultura, que tem estudo, que tem conhecimento, e não é só apenas analfabetos, como alguns
às vezes bem falam por aí. Então, Lucas é uma prova de que naquela época Deus levantou um doutor. Lucas era médico. Um médico que se converteu ao Evangelho, renunciando uma vida de regalias na sociedade por serviços prestados naquela época e de conforto, de longanimidade, porque os crentes não tinham muita expectativa de vida naquele tempo, porque naquele tempo se desencadeava uma grande perseguição para a igreja do Senhor. Mas ele se converteu naquela época. Mas por ser um médico, ele também não iria ouvir conversa fiada de ninguém não, ou conversa jogada ao vento. Tudo que Lucas ouvia dos apóstolos, daqueles que pregavam para ele, Lucas examinava e via e comprovava que era verdade. Ele não teve como não se render. Veja no versículo 1 o que ele diz, antes de entrarmos no texto que quero ler. Ele diz assim: visto que por muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, e conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada ou apurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza da verdade em que fostes instruídos. Diga glória a Deus. Está aí, irmãos, Lucas convertido, convencido de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, convencido, determinado a pregar o Evangelho, irmãos. Amém? Louvado seja Deus e engrandecido o nome do Senhor. Então nós temos uma afirmação de um médico, porque uma coisa é o servente de pedreiro falar, um agricultor falar, um nordestino falar, que não tem muita validade em nosso país. Você sabe que os nordestinos são discriminados pelo povo do sul, das grandes metrópoles e capitais. Mas outra coisa é um doutor falar. Amém? Há uma diferença na palavra de um doutor para de um camponês, alguém da periferia. Há uma diferença entre um doutor e um camponês. O povo do mundo vai ouvir quem tem mais letra, quem tem mais posição na sociedade. Então Deus tanto pegou lá embaixo como pegou lá de cima, para mostrar que todos são iguais e todos falam uma só língua e um só testemunho, uma só palavra, porque a vontade de Deus é salvar tanto o pequeno como o grande. Eu falo numa linguagem porque para Deus não tem grande nem pequeno, mas na nossa linguagem tem grandes e pequenos. Por exemplo, nós somos pequenos, mas tem pessoas que têm mais dinheiro, mais status, mais posição, que consideramos grande aqui na terra. Mas para Deus não existe. Mas Deus levantou no meio dos grandes, ao nosso olhar, também grandes, para chamar a atenção desse povo, porque Deus também quer salvá-los. Deus tem abençoado eles com riqueza, com talentos, mas Deus sabe que isso não salvará eles do fogo consumidor que virá sobre todos aqueles que morrerem sem Jesus. E por isso, aqueles que Deus conferiu riquezas e honras, Deus também quer salvar. Não é pecado ser rico e nem é pecado ter muito dinheiro. Pecado é ser avarento, amante do dinheiro, a ponto de você pegar o dinheiro e fazer dele o seu Deus. Aí é um pecado grave. Por isso Deus levanta em todos os meios
nós temos hoje na igreja pessoas que já alcançaram um patamar muito alto no país, ou na história, que hoje são crentes. E pelos céus são desprezadas porque se converteu. Mas aqueles ouvem a mensagem, embora que não acreditem. Mas eles pregam como se fosse e é verdade. Mas muitos de lá não acreditam, mas está sendo pregado o evangelho. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Deus, Ele quer salvar todos. Mas não depende só de Deus. Depende das pessoas abrirem o seu coração. Amém? Eu quero meditar com você na história de uma mulher chamada Isabel e do seu marido Zacarias. A palavra, ela vai dizer assim, louvado seja Deus. Espera aí. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e chamava Isabel. Nós estamos falando de quem? De Zacarias e de Isabel. Lucas começa dizendo que houve, nos dias de Herodes, em Judá, houve um sacerdote chamado quem? Chamado quem? Diga Zacarias. Senão você não vai gravar na memória e vai esquecer do nome da história do rapaz. Houve um sacerdote chamado Zacarias. E a sua mulher chamava como? Isabel. Amém? Um homem e uma mulher de Deus, que servia a um propósito para a glória de Deus. Obrigado, Altrão. Amém? Versículo 6. Ambos eram justos diante de quem? De Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. Diga, não tinham filhos. Preste bem atenção nisso. Amém? Porque Isabel era o quê? Estéril, sendo eles avançados em dias. Amém? Você sabe que eu conheço casamento que acabou porque o camarada casou e passou muito tempo, não apareceu os filhos, e o homem deixou e botou a culpa na mulher. Tem até um caso de uma conhecida minha em Caicó, que eu vi ela e perguntei, acho que o casamento deu mais certo. Não, porque meu marido disse que eu não fazia menino, aí me deixou por outra. Aí está com outro também, não teve menino não. Eu digo, será que não está nele o problema? E ela está separada até hoje, porque ele disse que ela não fazia menino. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, ainda que não venham as crianças, depois de casado, é uma aliança entre os dois e para com Deus, e é para sempre. Amém? É para ser para sempre. Não, eu vou deixar que você não me dê o filho, eu quero filho. Era um casal abençoado. O homem era de Deus e a mulher de Deus. E envelheceram sem ter filhos e eram felizes com o Senhor e o seu casamento. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que deve nos tornar felizes e abençoados é a presença de Deus e a nossa fidelidade para com o Senhor, ao qual tem faltado em muitos irmãos. Muitas pessoas têm arrumado pretextos, desculpas, para não ter uma vida em compromisso, em aliança com Deus, e botam desculpa nisso, naquilo, para suprirem as suas necessidades ou os seus desejos, ainda que
eles firam a amizade com Deus. Mas aqui tem o exemplo de um casal que pegou firme do começo e estava determinado e foram até o fim. E isso é muito maravilhoso para mim e para você que escuta, sabendo que com Deus o compromisso é sério. Louvado seja Deus. Amém? Aí Zacarias já estava tranquilo, porque já era idoso, e ela também. E talvez no tempo em que eles viveram até chegarmos nessa leitura, talvez eles ouviram algumas profecias que Deus disse: olha, tu ainda vai segurar uma criança nos braços, talvez algo desse tipo, porque tinha muito profeta naquele tempo também. Só que a profecia não tinha cumprido ainda. Mas Deus estava observando o caráter daquele homem e daquela mulher. Deus estava observando. E eles talvez nem imaginassem, mas ter a alegria de segurar uma criança nos braços. Mas agora, irmãos, Deus ele tem algo preparado para mim e para você que você nem imagina. A Bíblia diz que o que o olho não viu, que jamais o ouvido não ouviu, o olho não viu e jamais desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para ele. Deus tem coisas tremendas, é porque nós pisamos na bola, é porque nós não ficamos na posição e firme com o Senhor. Nós damos muito desgosto, entristecemos muito o Senhor, achando que o mundo tem muito que nos dar. O mundo tem muito que nos dar caminho para andar e se afastar mais do Senhor, tirando a gente do propósito que Deus tem para mim e para você. Mas quando eu entendo isso e não abro mão dos meus valores cristãos e sigo a referência da palavra de Deus, confiando em Deus, então no tempo que Deus determinou, que é desconhecido para mim e para você, chegará a promessa e vai ser maravilhoso. Porque Zacarias está agora, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, vírgula. Amém? Isso quer dizer que Zacarias orou muitas vezes pelo filho, ou por filhos. E naquela idade, irmãos, o anjo disse: não temas, porque a sua oração foi ouvida. Olha que coisa. Naquele tempo, irmãos, Zacarias orou na mocidade e continuou orando e servindo ao Senhor, e o filho não veio. Agora o anjo diz: a sua oração foi ouvida. Tem uma vírgula aí para a gente meditar um pouco e entender que ali passou um filme na cabeça de Zacarias. Ele que ficou se lembrando: qual das orações foi ouvida? Eu já orei tanto, e eu tenho certeza que nenhuma delas ele imaginou que foi a petição de um filho. Talvez a cura de alguém, a chuva, um bom ano de inverno, para que Deus lhe mandasse o Messias ou algo parecido. Mas ele ficou talvez pensando: qual das orações foram ouvidas? E o anjo disse: a sua oração foi ouvida. Ele ficou imaginando, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Seguindo o capítulo 13: e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Louvado seja Deus. A Bíblia não fala, mas por minha conta eu vou
conjecturar um pouco, porque a Bíblia diz que quem era estéril, o problema não estava em Zacarias, estava em Isabel. O problema estava em Isabel, não era em Zacarias. Às vezes a gente passa por luta e a gente olha assim, mas não está em nós, o problema está em Isabel. E não é às vezes culpa dela, é circunstância do destino, mas Deus tem a cura para esse problema. Mas Deus está dizendo aqui na palavra que o problema estava em Isabel. E Zacarias, talvez, no decorrer do passado tempo, na mocidade, até chegar a essa idade, talvez de vez em quando eles tivessem alguma discussãozinha sobre isso, mas nunca pensou de largar dela, porque ele não largou. Se é que teve, né? Porque os outros homens da Bíblia que tinha mulher estéril, até outras arrumaram, porque a lei dava direito. Ele não quis, Zacarias. Você vê que no caso de Ana, Elcana arrumou Penina, e a lei dava direito de ficar com as duas. Só que Zacarias era um homem de quem? De Deus, mostrando que essa lei era uma brecha da lei daquela época, mas Deus não era da vontade do Senhor, porque se fosse, Zacarias tinha também arrumado mulher para deixar o seu nome. Mas era um homem de Deus, ele não quis. Aceitou aparentemente a vontade de quem? De Deus. E bem-aventurado é aquele que consegue fazer a vontade do Senhor aqui na terra. São poucos, mas são bem-aventurados, porque ao seu tempo Deus chegará com a provisão, meu irmão. Ele chegou na vida de Zacarias, mas o que adianta? Ele foi na velhice, mas Deus chegou. Se eu tivesse tido um filho na mocidade, eu era bem feliz. Irmão, filho não é sinal de felicidade, não. Filhos não é sinal de felicidade. É um segmento da vida, é uma bênção